Fala aí, meus queridos que acompanham o canal Jogo Falado, mais um vídeo aqui no ar. Um vídeo que eu até tô gravando antes, né? Provavelmente vou postar depois, não sei se domingo, sábado, sei lá. Mas tô gravando antes, tô gravando numa quinta-feira qualquer, porque é um tema que eu fiquei pensando, me chamou a atenção, principalmente depois de assistir a Flamengo e Santos pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. Santos e Flamengo, aliás, o jogo foi na Vila. Só assisti o primeiro tempo até. Mas me chamou muita atenção, né? O Flamengo, vocês sabem, tem o menino Shola, que é o nigeriano, que fez um dos gols, jogou muito bem. E até ano passado ele era do Sub-20B do Flamengo. Agora ele tá aparentemente no principal. E é o último ano do Sub-20 dele e tal. Tem um menino aí que se destacou e tal. E eu achei interessante fazer esse vídeo, né? Da gente pensar o porquê que o futebol brasileiro não tem tantos jogadores africanos, né? É um continente que talvez o sul-americano exporte mais para a Europa, mas se tiver um segundo lugar, se for mesmo segundo lugar, se não for primeiro, certamente é o continente africano. Tem muitos jogadores de destaque nos principais clubes, alguns naturalizados e tal, enfim, vocês sabem, alguns filhos de descendentes, né, que os pais são africanos, por exemplo, mas eles nascem lá, esse tipo de coisa, né? Então, por que a gente não pode buscar mais jogadores no continente africano? Eu fico me perguntando isso. E aí eu fui pesquisar, né, para saber, e cheguei a algumas conclusões que eu vou colocar aqui para a gente debater um pouquinho e vocês depois colocarem nos comentários o que vocês acham também. O primeiro tópico, né, que eu acho que incomoda e até já uma parte grande do problema aí, é nas bases dos clubes do Brasil ter pouca preocupação com a educação dos atletas, e não só os estrangeiros, os próprios atletas nossos mesmo. Por exemplo, muito se fala que, em uma das entrevistas eu fui ler o Rui Costa, que é um gerente de futebol, trabalhou na Chapecoense, no Grêmio, hoje eu não sei onde ele está. Ele fala que a língua é uma coisa que atrapalha bastante. Poxa, mas assim, esses meninos falam normalmente inglês e a língua nativa, né? Ou o próprio inglês, às vezes a língua nativa, às vezes francês. Mas enfim, por exemplo, um cara que fala francês, e aí eu digo até de qualquer país do mundo, um francês, vamos falar um francês mesmo, que fala francês, óbvio. Para ele aprender o inglês é muito mais fácil do que ele aprender o português. O português é uma língua difícil no sentido de ter muitas regras, muitas normas, né, ortográficas e tal. Não sei se fala ortográfica, mas enfim. Então, é padrão, né? Tanto que quando o gringo vem pra cá, o americano, o inglês, o alemão mesmo, alemão na Copa do Mundo, vieram muitos alemães pra cá, falavam inglês. Por que não ensinam, né, para os nossos meninos, por exemplo, inglês desde cedo? É importante. Esses meninos normalmente têm projeções de ir para a Europa e tal, para países fora do Brasil. Eles têm que saber falar inglês, seria muito importante para eles. Então já começa aqui, o problema educacional que os clubes não insistem tanto, ou até de repente de uns anos para cá tem mudado um pouquinho essa cultura, mas acho que ainda é muito pouco. Tinham que insistir para os meninos aprenderem mais, realmente estudarem e principalmente aprenderem uma outra língua, no caso o inglês, que é uma língua universal, claro. Primeiro problema começa aí. E aí muito se fala que essa comunicação é muito difícil. Tem uma matéria do GE, o próprio Shola, do Flamengo, diz que é muito difícil. O técnico dele, eu até vou procurar o nome dele aqui, na matéria estava falando. O técnico falava inglês, então isso dava uma facilitada para ele e alguns meninos, alguns meninos não, tinham tradutores. É o Leonardo Xeredi, que era técnico do Sub-20B, eu não sei se ainda está. Ele fala inglês, então ajudava com a adaptação ali, o que é ótimo, né? Ele falou um pouco de inglês, por exemplo, com o Davi Luiz, que ele era muito fã e tal. Enfim, então uma parte do problema começa aí. Uma outra parte é a burocracia para a transferência em si, né? Uma transferência internacional tem muitas burocracias mesmo contratuais, isso é normal, infelizmente. Isso não só para cá, né? Para o mundo inteiro. E uma parte dela, por exemplo, é a transferência internacional, o jogador só poder assinar e só poder efetivamente, né, ter a transferência, o clube pagar para o outro, a partir dos 18 anos, né? E às vezes você puxa um menino de 16, 17 para terminar a formação aqui e não pode. O Santos tem exemplos claros, né? Que eu falo porque eu acompanho de perto.
o Miguelito e o Enzo Monteiro. O Zabala também é boliviano, mas ele chega do Palmeiras, né? Então eu não sei como é que foi o processo da captação do Palmeiras dele lá. E tem outro menino que tá no Santos também, que ainda não assinou o contrato profissional, que ele tá mais escondido. Eu não lembro o nome dele agora, mas ele é muito bom jogador também, dizem, né? Enfim, e aí você vê, essas transferências impedem os meninos de jogar. O Miguelito mesmo ficou escondido até completar 18 anos, fazia só amistosos, porque não pode fazer jogo oficial, né? Então não pode ser inscrito no Paulista. O Miguelito chega aqui com 14 anos, se eu não estou enganado, não podia jogar o Sub-15, não podia jogar o Sub-17, só no Sub-20 com 18 anos que ele assina o contrato, joga, é campeão, inclusive Paulista Sub-20 no primeiro ano, enfim. Então, isso é uma parte que complica muito também o tipo da transferência. E aí os clubes querem empréstimos também, normalmente na base, porque na base você não quer gastar dinheiro, né? Normalmente é empréstimo, aí se for muito bem, realmente uma opçãozinha de compra mais baixa, enfim. Então, para garimpar esses meninos, você também não pode fazer essas transferências, o que é uma coisa que complica. Um outro problema é a língua e a cultura. A língua, como eu falei aqui, o inglês, mas às vezes esses meninos, muitos países africanos foram colonizados pela França, né? Então muitos deles falam francês, né? Falam francês, né? E aí eles acabam tendo uma dificuldade da adaptação ao português, como eu falei, e não são todos que falam inglês, né? Aqui no Brasil, e aí a gente tem aquele problema que eu falei educacional no geral, mas para eles se comunicarem também isso já é difícil. A cultura e a comida também são coisas que atrapalham. O próprio Chola, menino do Flamengo, fala, né, que na própria matéria do GE, fala que a comida era um pouquinho estranha para ele ainda, para ele se adaptar. E ainda mais, claro, se fosse uma pessoa normal, né, um atleta, uma pessoa não atleta, né, já seria complicado, mas um atleta profissional ainda, que você tem que ter uma dieta bem regrada, você tem que ter o certo limite de comer carboidrato, comer isso, aquilo, proteína e tal, que eu não entendo nada. Então você tem ali uma limitação, tem que ser balanceado. Então eu acho que gera uma dificuldade ainda maior para esses meninos, né? E por fim, ultimamente até tem crescido, né, esses casos de jogadores africanos chegando. Eu até estou adaptando, eu falei só do futebol africano, mas eu poderia falar do asiático, é que eu não estudei tanto a fundo o futebol asiático, o motivo de não ter essas transferências, então eu preferi deixar isso só para o futebol africano, esse vídeo, né? Mas você percebe um movimento, tem uma matéria do GE também, do ano passado, de junho do ano passado, que fala que tem alguns jogadores aqui no Brasil já africanos nas bases, e eu vou falar quais são já, e até pergunta para os... são dois dirigentes que respondem, um do Palmeiras, que é o João Paulo Sampaio, né, que é bem conhecido, para quem acompanha a base sabe, é um cara que é coordenador de base do Palmeiras, falando por que acompanhavam jogadores africanos, por que o Palmeiras estava começando a garimpar talentos na África, tentando buscar, que é porque basicamente Argentina e Uruguai, onde o Brasil mais pinça jogadores, mas tem Colômbia também, Equador, dá para buscar jogadores em outros países também. Tá ficando mais difícil, porque os clubes europeus pegam mais cedo e esses meninos preferem ir para lá porque vão ganhar mais, podem estudar, mesmo que não assinem o contrato profissional, lá ele estuda melhor, tem uma qualidade de vida melhor, então já tem uma projeção melhor para o futebol europeu. E aí ele fala que, assim, ou outros talentos que estão em grandes clubes, por exemplo, se o menino argentino é destaque e está no River Plate, não vale a pena ele sair na base para vir para um clube brasileiro. O negócio é você garimpar dos clubes menores. Eu ia falar, por exemplo, um Huracan da vida, até o Huracan talvez seja difícil, mas clubes menores ali que você possa garimpar, ou clubes com menos dinheiro. No Uruguai, por exemplo, tirando Peñarol e Nacional, os outros clubes têm muita dificuldade financeira. Danúbio, Defensor, clubes tradicionais que você pode buscar atletas também. E às vezes o João Paulo Sampaio fala, eles estão clubes grandes e aí você precisa gastar dinheiro. Então você não vai gastar dinheiro com base, porque como eu falei, você prefere ser um empréstimo com valor fixado para ver se dá tudo certo e aí depois compra. Então, por isso o Palmeiras, no caso dele, explicou porque o Palmeiras migrou para buscar mais talentos na África também. E o outro é o Vitor Aurélio Silva, que ele é coordenador de captação do Atlético Mineiro, que ano passado foi acompanhar 2 torneios em Senegal e em Gana, porque ele fala que é uma região realmente muito cheia de talentos, né? E é verdade, é mesmo, mas não só lá, tem, claro, Camarões, por exemplo, Costa do Marfim, são regiões que têm tradição no futebol, e Egito, e tem jogadores muito talentosos. Mas enfim, então ele falou que o Galo estava pensando nisso, foi lá ele assistir 2 torneios,
e queria antecipar, né? E você é aquilo, você antecipa a vinda para cá, e por mais que esse menino vá depois para o futebol europeu, você treinou ele aqui, você teve o retorno técnico e vai ter um financeiro lá na frente, se tudo der certo. E mesmo que não dê tão certo, e você vai ter um jogador que se desenvolve, mas não a ponto de estourar para ir para um grande clube europeu, você pode ter um retorno financeiro menor. Por exemplo, eu gosto de citar o Jackson Poroso, jogador do Santos. O Santos buscou no Equador, jogou no Santos B, o Santos vendeu por €1 milhão, 1 milhão e pouquinho. Deu dinheirinho, depois o Santos até usa numa negociação aí, que é com o Natan, que eu não quero nem, né, meu Deus do céu. Mas enfim, então você ganha um dinheirinho e tem, no caso dele não teve retorno técnico, mas você vai mantendo, vai fazendo o dinheiro girar. E aí, para finalizar, como eu falei, tem alguns jogadores já aqui no Brasil, né, nas bases, jogadores africanos nas bases do Brasil. Perdão, eu estou procurando aqui na matéria, cadê? Aqui, achei. O Bragantino tem o João Vasco Ju, o nome dele. É de Guiné-Bissau, tem 20 anos, aliás, deve ter 21 esse ano, porque essa matéria é do ano passado. O Flamengo tem o Chola, que tem 19, o São Paulo tem o Faisal, né, o King Faisal, se você viu a copinha desse ano, viu ele jogando, de Gana. Tem o Ibali, meia também, que, se eu não me engano, jogou a copinha também esse ano. Tem o Clovis Etienne, também de Senegal. O King Faisal é de Gana e o Ibali e o Clovis Etienne de Senegal também, os 3 do São Paulo. O Vasco tem o Mbanza Silo, de 16 anos, olha só. Mas ele tem dupla nacionalidade, Brasil e Congo. Eu não sei se os pais dele são congoleses ou enfim. E, claro, ainda citando, já aproveitando, citando desse menino do Vasco, você pode fazer isso também, né? Buscar jogadores que tenham nacionalidades, tenham ascendência, né, com os pais, sendo desses países. Tem exemplos, né? O Mbappé, por exemplo, é camaronês, né? Nasceu, aliás, o pai do Mbappé é camaronês, mas ele nasceu na França, né? Claro, envolve isso trazer a família, você não sabe se vai render, você precisa gastar um dinheiro a mais, eu entendo a complicação também. O Camavinga, por exemplo, também, o Camavinga é angolano, porém nasceu em Congo, no Congo, né, um distrito ali que era para refugiados congoleses, perdão, mas ele não tem nacionalidade angolana, porque Angola não tem nacionalidade jus soli, né, que é como é que eu posso dizer? É o direito de solo, né? Eu acho que é direito de solo que se fala, mas enfim. E tem ascendência francesa, foi para a França também lá. Então, enfim, são jogadores, são tipos de negociações, eu entendo, mais complexas também, mas que talvez poderiam se buscar. Basicamente é isso, listei alguns motivos. Se eu falei besteira, você me corrija aí nos comentários se você tiver conhecimento, o que você acha também, enfim, e a gente debate. Fechou? Até a próxima, valeu!